Bom, corrigindo os exercícios, de CTM que ficaram para a segunda avaliação. Então, a primeira questão. No Brasil, é comercializada uma cadeira de rodas de alumínio com peso aproximado de 12 kg, que representa cerca da metade do peso de um modelo convencional. Construída em estrutura tubular de liga de alumínio aeronáutico, essa cadeira de rodas possui alta resistência mecânica, além de ter custo reduzido. O alumínio aeronáutico possui uma combinação única de propriedades que o torna um material de construção versátil, altamente utilizável e atrativo. Essas características são devidas a quais propriedades? Gente, é só olhar, o próprio texto já está dizendo que possui uma alta resistência. Então, embora o alumínio tenha uma excelente dutilidade, esse alumínio aeronáutico é uma liga que tem uma resistência mecânica elevada. Bom, resistência mecânica elevada, então vamos lá. Alta resistência mecânica e baixa densidade. Sim, baixa densidade promove leveza, então o alumínio tem baixa densidade, leve. Baixa plasticidade, não, está errado. Alta dureza, a quente e baixa dutilidade, não. Baixa dutilidade e baixa plasticidade, ambas estão erradas. Baixa plasticidade de novo e depois, por último, alta dureza e alta densidade. Então, nossa alternativa correta é a letra A, né? Alta resistência mecânica e baixa densidade. Alta resistência mecânica já está no texto, né? E baixa densidade é porque a gente conhece que é uma característica das ligas de alumínio. Segunda, os meios de resfriamento dentro do próprio forno, ao ar e nos meios líquidos são responsáveis por determinar a velocidade com que uma peça se resfria, definindo o tipo de microconstituinte obtido nos aços e as propriedades finais do mesmo a partir da transformação da austenita. Tratamentos isotérmicos apresentam curvas de resfriamento diferentes das proporcionadas pelos meios de resfriamento convencionais. O diagrama representa o tratamento de Austempera, no qual é obtido o seguinte microconstituinte. Então, na Austempera, a gente já sabe, né? Nesse diagrama TTT, se eu corto aqui em cima, eu tenho perlita grossa, mais aqui para o meio, perlita fina, aqui embaixo, martensita, e quando eu consigo cortar abaixo do cotovelo, eu vou ter a bainita. Então, a resposta é a letra B. Próxima. Analisando a quantidade de carbono, cromo e níquel presente na composição química de um aço, a alternativa que não representa um aço inoxidável. Então, na verdade, a gente está interessado em quem? No cromo e no níquel. Cromo e níquel têm que estar em teores elevados. Se estiverem em baixos teores, não é aço inox, é apenas um aço liga, um aço cromo-níquel. Então, vamos lá. Cromo 16%, níquel 10%, ok. Cromo 0,5%, níquel 85%. Então, embora tenha molibdênio, isso aqui é só um aço cromo, níquel, molibdênio. Vamos confirmar os outros? Cromo 19, níquel 10, cromo 17, níquel 8, cromo 19, níquel 12. Então, o que não representa um aço inoxidável, ele apenas representa um aço liga, é a alternativa B. A próxima. O ferro gusa, ainda no estado líquido, é levado para as aciarias para a produção dos aços. Nos processos pneumáticos são usados agentes oxidantes gasosos, podendo ser o ar sob pressão ou oxigênio puro. Um conversor que injeta oxigênio puro para redução dos teores de carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre presentes no ferro gusa, transformando em aço, então, desses aqui, o único que recebe oxigênio é o conversor de sopro pelo topo. Esses outros três aqui recebem ar sob pressão e o cubilor não tem nada a ver com esse processo aqui de obtenção dos aços, tá? Então, a letra A, conversor de sopro pelo topo. A próxima. O latão é uma liga metálica não ferrosa que contém zinco em teores que variam de 5% a 50%, o que significa que existem inúmeros tipos desse material. À medida que o teor de zinco aumenta, ocorre também uma diminuição da resistência à corrosão em certos meios agressivos, levando à corrosão preferencial do zinco. Devido à sua elevada conformabilidade a frio, é utilizada para pequenos cartuchos de armas e, devido à sua cor dourada atraente, emprega-se na confecção de medalhas. Os elementos que originam essa liga são, então, é uma liga de cobre junto com zinco. O próprio nome já vem falando aqui, ó, é uma liga metálica que contém zinco. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, a questão estava dada, né? Porque todas elas cobre com alguma coisa, a única que tem zinco está aqui, letra A. Então, cobre com zinco. Próximo. Componente da carga lançado no alto forno que reage com as cinzas e impurezas, originando as escórias, as quais se depositam no cadinho juntamente com o ferro gusa, que é a matéria-prima para a obtenção dos aços ferros fundidos, durante a sua produção é. Então, o minério de ferro vai fornecer o ferro, o coque fornece o carvão, o manganês é um elemento que vai estar presente no minério de ferro, o oxigênio é injetado dentro do alto forno. Então, na verdade, quem reage com as cinzas e impurezas são os fundentes.
carbonato de cálcio, ou também calcário. Próximo. Uli, e aí uma homenagem, né, a alguém da turma, andava ouvindo que se esquentasse bem o aço e depois jogasse ele na água para ficar frio, haveria um aumento da dureza da resistência mecânica do material. Então assim ela fez. Pegou um aço ABNT 1020, aqueceu a 700 graus Celsius e depois jogou em uma lata com água. No entanto, para sua surpresa, foi realizado um ensaio de dureza na peça e verificou-se que a mesma ainda continuava com baixa dureza. Não houve modificação dessa propriedade, por quê? O aço não foi aquecido até a temperatura de austenização. Vamos olhar lá a temperatura 700 graus Celsius. A 700 graus Celsius eu não tenho austenita, eu tenho que passar pelo menos 723 para começar a aparecer austenita. Então essa está correta. Trata-se de um aço com baixo teor de carbono? Sim, é um aço ABNT 1020. Então, o aço 1020 é um aço de baixo teor de carbono. Para eu poder aumentar a resistência mecânica à dureza num resfriamento rápido, eu preciso ter um aço de médio ou alto teor de carbono. Senão, eu não vou obter a martensita, que é o objetivo, né? Quando a gente aquece e resfria rapidamente. Um aço 1020 não vai me permitir isso. Então, também é um problema. Não aconteceu por conta disso. Trata-se de um aço ferrítico, ou seja, que apresenta como microconstituinte praticamente apenas ferrita. Então está aqui, ó. Exatamente, essas duas respostas, né, essas duas alternativas, elas afirmam a mesma coisa com palavras diferentes, tá? Então também está correto. A forma como foi resfriado não permite a obtenção de martensita para o referido aço. Sim, não adianta resfriar rápido que esse aço não vai obter martensita. Então, na verdade, todas as alternativas estão corretas, tá? Próxima. Os ferros fundidos que apresentam todo o carbono na forma combinada, cementita, e por isso possuem elevadas dureza e resistência mecânica, recebem o nome de ferro fundido que tem muita cementita ou ferro fundido que é resfriado rapidamente, né, nas coquilhas, que são moldes metálicos. Então, o carbono não consegue sair para formar a grafita. E aí, se ele não sai, são chamados ferros fundidos brancos. Então, se não tem grafita, não pode ser o cinzento. O nodular é um ferro fundido obtido a partir do cinzento. O maleável é um ferro fundido obtido a partir do branco. E um ferro fundido grafitado, na verdade, nós não o temos, né? A próxima. Após a obtenção do aço sólido, geralmente através do processo de lingotamento contínuo, que devido aos ganhos de produtividade proporcionados suplantou o primitivo processo de lingotamento estacionário, o aço já solidificado deve ser submetido aos processos de conformação mecânica, que tem por objetivo transformar o lingote. Os processos mais utilizados na indústria para a fabricação desses produtos semi-elaborados são a laminação, que pode produzir tanto produtos planos como não planos, e a trefilação, que só pode produzir produtos não planos, geralmente com características distintas dos que são produzidos por laminação não plana. A laminação pode ser definida como um processo de conformação de metais, onde esses passam entre dois rolos giratórios que os comprimem e têm sua espessura diminuída e seu comprimento aumentado. É um processo que permite obter alta produtividade e boa pressão dimensional, além de certa variedade de formas. Neste caso, o material é submetido a altas tensões compressivas, resultante da ação direta dos dois rolos. Executada no início do processo de laminação, a primeira operação de laminação a quente é realizada no laminador primário de desbaste, que recebe o lingote solidificado e o transforma numa chapa ainda bastante grossa. Esse tipo de laminador apresenta geralmente configuração de duo reversível. Geralmente, a laminação a quente dos aços começa em temperaturas entre 1100 e 1300 graus Celsius e termina em temperaturas da ordem de 700 a 900 graus Celsius. Porém, geralmente acima da zona crítica, tá? Então, acima da zona crítica, acima de 723 graus Celsius. Bom, o processo de conformação mecânica realizados a quente nos aços pressupõe que todo o material ainda esteja no estado sólido, a fim de que consequências indesejadas não venham a ocorrer. Desta forma, é necessário prevenir um defeito conhecido por fragilidade a quente, o qual aparece graças à presença do enxofre, sim, é por conta do enxofre, que reage com o manganês, originando sulfeto de manganês de baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Não, o sulfeto de manganês tem ponto de fusão semelhante ao do aço. Presença do alumínio que reage com o oxigênio, originando óxido de alumínio, Al2O3, de baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Não, na verdade, a gente não está falando em alumínio aqui, porque não há injeção de alumínio. Tá? O alumínio é um elemento que ele vai depois ser adicionado ao aço, caso queira, né, algum aço liga que contenha alumínio.
mas ele não vai aparecer nesse processo ainda de lingotamento, né? E também o óxido de alumínio não tem ponto de fusão baixo. Presença do silício que reage com oxigênio, originando óxido de silício de baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Mesma coisa, aqui a gente não está falando desses elementos, silício, oxigênio, a gente não está colocando aqui, quando a gente está falando da laminação, a gente não está introduzindo oxigênio. O oxigênio ele é introduzido para obter aços, então o aço já foi obtido. Então, na verdade, aqui não é essa a nossa preocupação. Mas, de fato, o que acontece aqui? Nós temos também que o óxido de silício também não tem baixa fusão em relação ao do aço. Então, assim como o óxido de alumínio, esse também não tem baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Então, não são alternativas que atendam a minha pergunta. Presença do enxofre que reage com ferro, originando um sulfeto de ferro de baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Sim, esse está correto, porque você já tem um enxofre que veio lá do ferro gusa, ele vai reagir com ferro, e se ele formar o sulfeto de ferro tem sim um ponto de fusão entre 500 e 600 graus Celsius. Então você olha aqui, ó, você começa a trabalhar em 1100, 1300, esse composto que está aqui, ele vai ficar no estado líquido. Quando você comprimir, você está comprimindo um líquido dentro de um sólido. Esse líquido vai tender a escorrer, a escapar por algum lugar. E ele vai causar algum defeito nesse nosso material. Então, esse nosso lingote vai ter problema. Isso é chamado de fragilidade a quente. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas, por último, presença do oxigênio, que reage com ferro, originando óxido de ferro. Na verdade, o óxido de ferro, o que é? É a ferrugem. Então, também não é disso que a gente está falando. E também não tem baixo ponto de fusão em relação ao do aço. Então, a nossa resposta é a letra D. E fechando aí, a gente vem falar aí de polímeros, né? Hidrogéis são materiais poliméricos em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável. Surgiram nos anos 50 nos Estados Unidos e desde então têm sido usados na agricultura. São polímeros hidrorretentores, que podem ser criados a partir de polímeros naturais ou sintetizados no laboratório. A sintetização dele no laboratório é mais recente. Tá? Estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente. No infográfico abaixo explica-se como os polímeros naturais superabsorventes, quando misturados ao solo, podem viabilizar culturas agrícolas em regiões áridas. Por dentro dos hidrogéis, saiba o que são, como funcionam os polímeros superabsorventes que ajudam a reter no solo por mais tempo a água da chuva ou da irrigação. Os hidrogéis são materiais poliméricos em forma de pó, grãos, fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável. Quando hidratados, absorvem a água e adquirem uma consistência esponjosa ou gelatinosa. Os modelos comerciais são feitos de poliacrilatos, um derivado da acrilamida, composto sintetizado em laboratório. Um hidrogel criado na USP usa matérias-primas naturais, como a quitosana e a goma gelana. Bom, então aqui está falando desse, né, que são naturais, mas que não são ainda comercializados, porque questões da relação custo-benefício que eu sempre digo para vocês, né? Então está caro fazer desse jeito ainda. Na hora do plantio, hidrogel ainda seco é misturado ao solo, onde será colocada a muda ou semente. A tecnologia é usada no país principalmente em floresta de eucalipto, mas estudos comprovam sua viabilidade na cafeicultura. Então, tanto para a árvore como para cultivo, ele presta. Quando a lavoura é hidratada, seja pela chuva ou irrigação, o polímero absorve o líquido e passa a liberar gradualmente. As raízes da planta retiram a água do gel por osmose, da mesma forma que captam o líquido do solo. Então, a partir dessas informações, vantagens do hidrogel. O hidrogel permite cultivo em regiões áridas com pouca chuva. Em lavouras irrigadas, reduz a frequência da irrigação. Além disso, diminui a chance de as mudas morrerem em função de estiagem e favorece o crescimento das plantas. Então, a partir dessas informações, qual a opção correta? O uso do hidrogel em caso de estiagem propicia a mortalidade dos pés de café. Não, está dizendo aqui, né, em caso de estiagem, ele favorece o crescimento das plantas. Então, está aqui, em função da estiagem e favorece o crescimento das plantas. Então, ele diminui a chance das mudas morrerem. O hidrogel criado a partir dos polímeros naturais deve ter seu uso restrito a solos áridos. Não, em momento algum aqui disse qualquer tipo de solo. Então, a gente tem no texto aqui dizendo qualquer tipo de solo.
Os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais. Sim, nós lemos aqui, nós vimos aqui, ó, eucalipto e cafeicultura. Então, por enquanto, a resposta é a letra C. O uso dos hidrogéis naturais é economicamente viável. Não, já está aqui, ó, mas ainda não comercialmente. Então, não é economicamente viável, tá? Em larga escala. O uso dos hidrogéis permite que as plantas sobrevivam sem água da irrigação ou da chuva. Não, se não cair chuva e se não houver irrigação, o hidrogel não vai salvar. Ele precisa receber a água para poder prolongar o tempo sem recebimento de água. Então, eu preciso de água de chuva ou da irrigação. Então, a resposta certa é a letra C. Então, esses são os exercícios que compunham aí as nossas questões para a avaliação dessa segunda etapa, né?